bem-vinda, Márcio Rocha. A gente está falando ainda de reforma tributária. Tudo bem aí? Boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está aqui em Brasília na expectativa aí de como é que vai ser os próximos dias, já que o presidente Lula, inclusive, como você falou, né, está internado aí em São Paulo, não deve voltar às plenas atividades tão cedo, né? Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, essas questões, como você falou do pacote de corte de gastos e também da reforma tributária. A gente teve ontem aqui em Brasília essa votação no plenário do Senado sobre a regulamentação da reforma tributária. Foi uma votação assim bastante agitada, né, bastante intensa, para dizer o mínimo, mas esse pacote aí foi aprovado pelos parlamentares dentro do plenário do Senado. Então, a partir de agora, a gente fica na expectativa da Câmara votar esse mesmo projeto, esse mesmo texto que trata da regulamentação da reforma tributária, que foi aprovado no Senado por 49 votos a 19. A gente lembra que o relator desse texto foi o senador Eduardo Braga, que recebeu mais de 2.000 emendas ao projeto original. E lembrando que, como ele aceitou cerca de 690 emendas dessas 2.000 que foram apresentadas, o texto foi modificado. Então, exatamente por isso, ele precisa ser novamente analisado pela Câmara dos Deputados. Só alguns exemplos, né? A reforma tributária vai regulamentar regimes diferenciais de tributação, incidência de impostos sobre os produtos da cesta básica, quais itens serão enquadrados no chamado imposto do pecado, imposto seletivo, isenção de medicamentos, enfim, tudo isso está previsto nesse texto que foi aprovado ontem. Mas aí alguns pontos chamaram a atenção, principalmente porque o plenário confirmou a exclusão de armas de fogo e munições do grupo de itens que vai sofrer a incidência do imposto seletivo, como eu disse, o imposto do pecado. A base governista tinha, inclusive, apresentado uma emenda para que as armas e munições fossem colocadas dentro da lista de itens, né, do imposto seletivo, do imposto do pecado, que tem uma tributação mais alta, mas não conseguiu confirmar essa medida. Isso porque durante a votação o placar foi de 33 votos a 32, né, mas para que essa medida fosse mesmo colocada nessa lista de itens do imposto do pecado, eram necessários 41 votos. Então, ficou determinado pela CCJ do Senado Federal. A gente lembra que o imposto do pecado ele foi criado justamente como uma forma de desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como é o caso de cigarros e bebidas alcoólicas. Outros itens que também saíram do imposto do pecado, por exemplo, foi as bebidas açucaradas, como é o caso dos refrigerantes. Mas Eduardo Braga decidiu manter aí carnes, queijos, leite, ovos e outros produtos da cesta básica como alíquota zero. Quem também teve uma inclusão de alíquota zero foi a erva mate, né, produto que é muito consumido principalmente no sul do país. Nessa mesma relação de alíquota zero também estão medicamentos para tratamentos contra o câncer, doenças raras, AIDS e também doenças negligenciadas. E a gente lembra que depois desse texto, dessa sessão, né, no plenário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que essa não foi uma reforma perfeita, mas foi a reforma possível e que também é plenamente possível que esse texto seja aprovado na Câmara antes do recesso parlamentar, que está marcado para dia 23 de dezembro. A gente lembra que na semana que vem, nessa mesma declaração, Rodrigo Pacheco afirmou que o Congresso deve trabalhar aí na próxima terça, quarta e quinta-feira, seriam aí até os dias 19, né, 17, 18, 19 de dezembro, mas se for preciso, trabalha até o dia 20, que é a próxima sexta-feira, justamente para limpar essa pauta. Mas, por enquanto, a gente segue acompanhando aqui, porque tem que primeiro passar na Câmara dos Deputados, né, tem essa discussão. A expectativa é que seja discutido na segunda-feira, a discussão da reforma tributária seja iniciada na segunda-feira, para a votação começar na terça-feira. A gente segue acompanhando aqui de Brasília e qualquer novidade chamo vocês aí também. Fechado, só avisar. Obrigada, viu, Márcio? Bom trabalho por aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, valeu.